Vamos compartilhar hoje para a nossa meditação o verso 15 do capítulo 116 de Salmos, que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Parece uma passagem, parece um texto do salmista paradoxal. Veja, o salmista está dizendo, na verdade, que para Deus, Deus acha preciosa a morte. Deus não acha preciosa a morte, Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem muito menos do ímpio. Deus não nos criou para a morte, Deus não inventou a morte veio por consequência do pecado, da transgressão, porque a palavra de Deus diz assim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como nós podemos entender o que Deus está dizendo? Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Bem, quem são os santos de Deus? Santos não são os beatos, os sacralizados ou se tornam pessoas sagradas. Não é esse o sentido. Nós somos santos pela presença do Espírito Santo. E a palavra santos, aios, significa separado para um serviço santo. E não um santo como algumas denominações definem e elegem pessoas como santas e canonizam as pessoas, como se fossem pessoas que se tornaram divinas. Não é esse o sentido da palavra santo na Bíblia. Tanto que em Êxodo, quando Deus vai ao encontro de Moisés, chama Moisés na sarça ardente, se apresenta a Moisés lá no deserto e fala com Moisés através da sarça ardente, lá no Monte Horebe. 3 e o verso 3 do livro de Êxodo diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, aonde Deus está, aquele lugar se torna santo pela santidade de Deus, e não por nossa santidade ou por nossos méritos, ou porque nos tornamos justos, bonzinhos, divinos, com asinhas. Não é esse o sentido. Bom, então nós sabemos o que é santo. Aios, do grego aios, quer dizer separado para um serviço santo. Deus escolheu este povo, esta nação santa, que era o povo de Israel, para que este povo testemunhasse e para que ele proclamasse as virtudes daquele que os chamou, que era o próprio Deus. E depois, então, na dispensação, quando Jesus veio a este mundo, o próprio Cristo nos tirou das trevas, ou seja, do cativeiro do pecado, porque estávamos todos condenados, para a sua maravilhosa luz, ou seja, para a luz do Evangelho, para a salvação. E é esta virtude, é este dom que nós devemos testemunhar e pregar. Por isso nós fomos separados, por isso nós somos chamados de santos. E então nós podemos entender o que o salmista quis dizer, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, Deus tem de muito valor a morte dos seus santos, dos seus escolhidos, porque eles aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal, creram no Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para nos salvar, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós crermos em Jesus Cristo, nós temos garantida a salvação. Por isso somos chamados de santos, separados para este serviço sagrado, e eleitos cidadãos do céu para a vida eterna. Você já tinha pensado nisso? Olha, que Deus conserve você como uma pessoa santa, você como uma pessoa escolhida, separada para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E vamos orar se puder.
Bendito, glorioso, maravilhoso Deus, o Senhor é o nosso Criador. É o Senhor que nos santifica, é a sua presença que torna as coisas santas e as pessoas santificadas. Por isso, sábado, Senhor Deus, nos lembramos de que ele se tornou um dia santo, especial, porque o Senhor o santificou, porque o Senhor o separou, porque o Senhor o abençoou e nele descansou. Assim, Senhor Deus, oramos para que o Senhor também nos santifique, nos separe para este serviço maravilhoso de proclamar a sua mensagem, o seu evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Obrigado, meu Deus, por tantas bênçãos que tem nos concedidas. Em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir e ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.